Olá, pessoal. Na última aula, eu conversei com alguns grupos, explicando como que funcionaria o Inkscape para fazer algumas questões específicas que eles tinham para resolver. E eu achei melhor gravar esse tutorial explicando com mais calma tudo que pode servir para todo mundo. Vou compartilhar a tela, abrir o Inkscape e fazer essas duas imagens que a gente queria fazer. Nessa nova versão do Inkscape, quando você abre, ele aparece com essa tela para você abrir as coisas anteriores ou escolher determinados formatos. Na verdade, eu simplesmente vou apertar a tecla Escape ou então clicar em Novo Documento, que ele vai abrir um novo documento para mim. Uma das questões era um grupo que estava fazendo uma imagem que tem uma abelha, em volta da abelha um círculo, e em volta algumas coisas que representavam umas pétalas mais ou menos irregulares, tá? Então, como que eu propus que se resolvesse essa questão? Em primeiro lugar, fazer o círculo. Só que, na verdade, era uma circunferência. Não sei se vocês lembram essa noção de lá da geometria, do ensino médio, mas isto é um círculo, e só o contorno é a circunferência. O que elas precisam é de uma circunferência. Elas, eu lembro que tinha duas meninas, né? Elas e eles. Então, como que eu faço isso? Tem diversas maneiras, mas os objetos, eles têm atributos de preenchimento e de contorno. Aqui você pode mudar os atributos de preenchimento e, se você clicar com o botão no lado direito do mouse, te dá a opção de aplicar o contorno ou o preenchimento. Você também pode usar esse comando aqui. Na verdade, ele abriu, mas abriu em outra tela. Como esses comandos aqui, esses menus ocupam muito espaço, eu gosto de trabalhar com duas telas. Então, eu pego isso daqui e deixo em outra tela, tá? Mas, para vocês verem, eu vou colocar aqui. Aqui vocês mexem com preenchimento, como eu já havia falado, vocês têm várias maneiras de escolher, como RGB, HSB, são os valores das cores, né, que o rio, o matiz, a saturação e o brilho. Tá? Tem também a transparência, que é outra coisa. HSV é Hue, Saturation e Value, que é similar, né, mas é outra coisa. O valor CMYK, e eu gosto de usar a roda, que aqui você escolhe a cor no círculo cromático, aqui está a cor saturada, aqui ela puxando para o preto e para o branco, e aqui os vários tons intermediários. Tá? Aqui eu vou deixar sem cor de preenchimento, tá? Sem cor de preenchimento. Ficou sem nada, né? Agora eu vou colocar uma cor de contorno. Tem várias opções de contorno aqui, tá? Eu não vou colocar nenhuma dessas, vou deixar uma cor sólida, uniforme, vou deixar preto mesmo, e eu posso mudar aqui a espessura do contorno, tá? Então, era uma espessura, se eu não me engano, mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Se a ideia era fazer, então, os desenhos de umas possíveis pétalas aqui em volta, né? Eu propus que a gente primeiro fizesse uma divisão dela mais ou menos por igual, a circunferência. Essa ferramenta aqui, ela permite fazer curvas de Bézier, como eu já havia comentado. Essa outra ferramenta aqui, essa daqui que está aqui do lado, permite que você desenhe. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ferramenta de desenho, porque quando você faz gestos muito devagar, ela coloca pontos demais, fica difícil de ter precisão. E essa aqui é uma ferramenta de desenho caligráfico que é interessante também, mas isso daí eu não vou explicar agora, ela é um pouquinho mais complicado. Então, como é que eu fiz? Isso daqui, se eu clico e arrasto, eu estou fazendo curvas. Tá? Se eu clico só, eu estou fazendo pontos cúspides, pontos retos, pontos que criam ângulos retos. Então, eu clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, eu tenho uma figura reta. Se eu clicar só duas vezes e apertar a tecla Enter, eu vou ter só uma linha.
Se, além disso, eu mantiver a tecla Ctrl apertada, eu vou fazer uma linha horizontal. Então, assim, eu usei essa ferramenta com a Ctrl para fazer uma linha horizontal, ok? Não se esqueça que aqui a gente faz, clica uma vez, você tem essas ferramentas, quando você clica, você tem a opção de girar. O giro você faz, ele é mais ou menos livre, porém, se você apertar a tecla Ctrl, você vai reparar, e aqui vai estar escrito isso, tá? Que ela está virando de 15 em 15 graus, tá? Ou seja, ela não vira mais de um jeito solto. Quando eu estiver fazendo qualquer coisa, movendo ou girando, se eu apertar a barra de espaço, eu duplico a figura, certo? Então, eu vou usar esse recurso para fazer um tipo de um transferidor. Olha, eu vou fazer isso com a tecla Ctrl e apertando a barra de espaço. Então, eu vou ter aqui uma divisão de 15 em 15 graus. Agora eu vou pegar tudo isso daqui e vou centralizar. Como que eu faço? Pegando essa ferramenta aqui, alinhar e distribuir. Tá? Então, eu vou mandar alinhar no sentido horizontal. E agora eu vou alinhar no sentido vertical. Aí eu tenho um jeito de fazer aqui as minhas pétalazinhas. Como desenhar essa pétala? A gente vai pegar aquela mesma ferramenta de curva de Bézier, clicar aqui e arrastar no sentido dessa linha para algum lugar. Opa, peraí que eu fiz besteira. Tá, eu fiz assim, arrastei e soltei. E agora eu vou vir aqui, vou arrastar e vou soltar. Aperto a tecla Enter, terminar o desenho, e aqui eu vou deixar ela mais ou menos assim, digamos, mais ou menos aqui em cima. Posso mexer nessas alças para acertar o desenho. Repare que se eu for girar essa figura aqui, eu vou girá-la a partir desse eixo que está no meio dela. E não é isso que eu quero girar a partir desse eixo aqui. Então, aí eu vou fazer assim, ó, certo? E, obviamente, barra de espaço e Ctrl. Barra de espaço e Ctrl, e estou criando vários. Teria um outro jeito também de fazer isso, sempre tem várias maneiras, né? E aí, o que que eu vou fazer? Bom, é melhor eu apagar essas figuras aqui, essas coisas aqui, que eu já não preciso mais delas, né? Então, eu vou... Nossa, está bem chatinho de escolher isso daqui, sim. Mas eu vou selecionar todas elas com Shift e vou simplesmente ir lá no editar e vou excluir. Ou aperta a barra de, o delete que ele apaga. Opa, faltou aqui, ó. Shift, clico, seleciono tudo junto. Isso daqui você já sabe, né? Shift e seleção, tá? Editar, excluir. O que que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que pegar isso daqui e trabalhar com a espessura do trabalho, que é aqui. Eu vou vir no estilo do contorno, está em porcentagem, não, vou passar para milímetros, certo? 100 milímetros, 100 milímetros é absurdo, vou deixar 4 milímetros, tá? Talvez isso, talvez 3, tá? Algo assim. E aí a gente já tem essa, digamos assim, florzinha desenhada. Ela ficou meio irregular isso daqui, mas acho que deu até um charme. E se de repente você quiser, pode até mover um pouco essas coisas para desenhar. Agora eu vou fazer uma outra imagem que trata de uma outra coisa. E para isso eu vou simplesmente apagar isso. Bom, o outro trabalho que eu estava querendo mostrar um jeito de fazer, sempre lembrando que existem caminhos variados para chegar a resultados similares, tá? Mas o outro trabalho era mostrar um limão ou uma laranja cortado e seria o miolo deles com a sua
o espaço onde teria os gomos e tal, né? Uma coisa que eu sempre acho que vale a pena a gente pensar é o seguinte: você procura referências, tá? Então, sei lá, na hora que você procura uma referência, como por exemplo essa daqui, você vai ter essa imagem, tá? São mais curvados assim nos cantos, né? Então é mais ou menos isso que eu pensei em fazer. Como a gente também está trabalhando com uma coisa de design, eu acho que é legal pensar sempre em algo mais geométrico. Então, como eu falei para vários grupos, pensar em colocar dentro de um círculo, ou de um quadrado, ou de um triângulo, ou usar grids para fazer os desenhos, né? Para ter uma certa regularidade. Então, eu vou fazer esses gomos de tamanhos mais ou menos iguais. O que, que eu pensei? Bom, mesma coisa, vou desenhar um círculo. Repare que aqui eu estou desenhando o círculo. Quando eu desenhei, ele fica com os parâmetros que eu usei no último círculo que eu desenhei. Na maioria dos programas é assim que funciona, né? Então, repara que se eu tentar pegar ele aqui no meio, não vou pegar, porque ele não tem preenchimento, só consigo pegar pelo contorno. Ainda pensando nas diversas maneiras como eu posso fazer isso, eu gostaria de lembrar que quando a gente tem qualquer objeto, eu pego essa primeira seta, eu pego o objeto como um todo, e eu posso mudar as coisas dele como um todo. Quando eu pego essa segunda seta, eu estou trabalhando com partes. Aliás, eu estou pensando. Tá, depois eu vou ampliar essas pecinhas aqui para ficar mais visível para vocês, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um desenho feito com lápis, tá? Se eu pegar essa primeira parte, mexo o desenho como um todo. Se eu pegar a segunda, eu consigo mexer nos pontos que formam o desenho. A mesma coisa com o círculo. Então, o que que eu consigo mudar no círculo? Eu consigo mudar um monte de coisas. Por exemplo, eu consigo mudar o desenho dele, se ele é um círculo ou não. Então, aqui ele é um círculo. Se eu mover, eu posso pegar um pedaço de círculo, um semicírculo, ou então eu posso pegar assim, o semicírculo com uma corda, né, que é um jeito de fazer. Quando eu estou dentro do círculo, acontece desse jeito, fora acontece esse. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos o tamanho que eu quero, só que usando a tecla Ctrl para ter tamanho mais ou menos certinho. Então, por exemplo, acho que 30 graus fica legal. Talvez 40, mas aí eu teria que fazer de outro jeito, porque aqui só vai de 15 em 15, então seria outra explicação. Eu vou fazer de outro jeito depois, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Quando eu transformo isso daqui em caminho, repare, se eu pegar isso daqui e vier aqui e mexer, eu ainda consigo alterar o desenho. Quando eu transformo ela em caminho, lembrando que caminho é o conceito de que é um ponto que anda e faz uma linha, ele anda num caminho, eu já não tenho mais isso. Agora eu tenho 3 nós que eu posso mexer. Eu quero deixar esse canto arredondado. Existe até um plugin para fazer isso. Eu vou fazer de um jeito mais simples, que não é preciso, mas é interessante. Eu vou clicar 2 vezes aqui para acrescentar um ponto, vou clicar 2 vezes para acrescentar outro. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Eu podia fazer de outro jeito, né? Que era assim, pegando essa linha aqui, ó, essa linha entre esses dois e apertando mais, ele me faz um ponto no meio, tá? Só vou vir aqui e clicar 2 vezes. Aí o que, que eu vou fazer? Vou apagar os pontos do canto. E você vai reparar que ele automaticamente já fica arredondadinho, tá? Depende se é esse arredondado que você quer. Por exemplo, eu acho que aqui não está lá muito legal, está quebrado aqui. Então eu vou fazer ele vindo um pouco mais para cá. Vou fazer essa coisa um pouco mais para cá. Perfeito. Idem aqui. Ótimo. Ótimo, perfeito. Não, eu acho que eles não vão usar contorno, então eu vou pegar aquela coisa aqui, né, que é preenchimento e contorno, que está aqui, ó, e eu vou tirar o contorno,
clicando no X, e vou acrescentar um preenchimento que eu ainda não sei o que vai ser, mas vai acabar sendo verdinho ou laranja, ou qualquer coisa assim, né? Algo mais ou menos assim, talvez, tá? E aí eu vou fazer os gomos. Só que repare, para fazer os gomos, eu vou ter que deixar um espaço entre eles, tá? Então, olha só, eu vou fazer um movimento só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu vou mover ele 15 graus lá para cima. Aí ele fica aqui, ó. Repara que eu vou colocar aqui uma guia que vai ficar mais ou menos no meio. E o que, que eu vou fazer? Eu vou querer que ele gire a partir de um centro que vai ser, digamos, mais ou menos por aqui, não muito em cima, para dar um espaço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse centro que está aqui. Opa, isso aqui, ó. O centro está aqui. Bom, primeiro, clico uma vez para mudar de tamanho, por exemplo, né? Clico outra vez para poder girar, por exemplo, né? E quando eu clico para poder girar, aparece o centro. Eu vou colocar o centro mais ou menos aqui. E olha só como vai ficar. Eu aperto Ctrl e ele vai começar a andar aqui. Tá? Então, barra de espaço para duplicar, barra de espaço para duplicar, barra de espaço para duplicar. Eu estou achando que está com um probleminha, ele está muito grudado aqui. Tá? Então, talvez nós teríamos um outro jeito de fazer isso que seria muito fácil de resolver. Mas, assim, eu vou resolver de outra maneira. Eu vou pegar esse centro que está aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá. Tá? Então, olha só. Peguei isso daqui, cliquei de novo, peguei aqui, conto para virar e vou começar a marcar. Se você quiser, também pode pegar todos de uma vez, né? Aí também vai ter que colocar o centro, vai continuar no mesmo lugar, eu vou colocar barra de espaço e vou virar todos de uma vez, né? E aí eu tenho o desenho do gomo, né, da laranja, do limão. Está faltando aqui uma linha da casca ou algo assim, né? Então eu estou com isso aqui ligado, eu não vou explicar ainda o que é isso, eu vou desligar só para mostrar para vocês. Olha, eu vou fazer ele um pouquinho maior do que isso, tá? E aí, como é que eu faço para ligar? Eu tenho que saber que eu liguei nas guias, a atração nas guias. Quando eu usava isso daqui, a gente usava muito o termo snap, né? Porque é o termo mais comum quando a gente fala linhas guias, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui, vou apertar o ponto e vou fazer um círculo que vai vir até aqui. Tá. Mas assim, você vai concordar comigo que quando eu fiz isso, eu vou jogar uma cor qualquer só para demonstrar, eu não me preocupei com o tamanho, fiz um tamanho qualquer. Então, vou colocar isso aqui para trás, tá? E vou fazer. Lembra que eu falei outra hora que eu ia fazer uma coisa errada? Vou fazer agora a coisa errada, tá? É, uma maneira didática. Eu vou centralizar na horizontal e na vertical. E ficou esse troço aqui, né? Por quê? Porque centralizou cada um dos gomos para o centro dos dois. Então, não é isso que eu quero. Então, vou descentralizar. Aí eu pego tudo que está aqui e eu vou agrupar, vou fazer transformar num grupo, tá? Agora sim, se eu selecionar os dois, ele vai colocar centralizado. Na verdade, eu poderia fazer isso aqui um pouquinho maior ainda. Eu vou desligar o snap, o alinhar, o grudar, que eu acho que é mais fácil. Fazer um pouquinho maior ainda e fazer assim. Tá. Eu acho que isso daqui podia ser mais claro. Ficou até legal esse amarelo, mas eu vou deixar assim como forma de demonstrar a cor. Eu não estou preocupado com a. Ah, esse amarelo não é legal, não. Eu acho que teria que ser mais para branco, algo assim. Bom, assim, vai. Pronto. Tá. Então aí eu tenho uma laranja. Só que qual era a questão? Aqui vai ser escrito um nome numa forma irregular.
Também essa forma irregular tem 450 milhões de maneiras de fazer, mas eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar essa forma, vou transformar num retângulo, vou pegar esse retângulo, converter em caminho, porque daí eu consigo fazer algumas brincadeiras com ele, como, por exemplo, esticar ele para cá, esticar ele para cá, fazer ele vir mais para cá ainda, sei lá, algo assim, e esse daqui eu vou fazer ele vir mais para cá. Pronto. Então, o texto vai vir nessa forma irregular. Então, para isso, eu vou usar um comando de caminho, que é assim. Se eu tenho um retângulo aqui, um quadrado, e outro por cima, e selecionar os dois, eu posso pegar usar o comando caminho e usar o comando união, que vai transformar num caminho só. Tá? Tanto que você vê que aqui, ó, tá? Você consegue editar esse caminho. Se você utilizar o comando subtração, no caso diferença, ele vai ficar assim. Então, eu vou usar o comando de diferença para subtrair esses gomos. Só que acontece o seguinte, vamos explicar ainda aqui do lado para vocês entenderem. Tá? Se eu pegar isso daqui, eu vou duplicar aqui, e eu quero que essa figura subtraia esses dois, eu vou reparar que ele não funciona direito. Tá? Dá algum pau aí. Ele só vai dar. Se eu agrupar esses dois, eu até vou experimentar, quem sabe eles fizeram alguma coisa diferente aí e permite essa novidade, né? Mas assim, se eu agrupar os dois e tentar fazer uma subtração, também não vai funcionar. Como é que vai funcionar? Só se cada um desses forem um objeto só. Então, eu vou desagrupar. Eu teria que fazer a subtração desse, tipo, vir aqui e subtrair, vir aqui e subtrair. Mas eu posso pegar os dois que estão aqui, unir os dois, aí eles passam a ser um objeto só, e a partir daí fazer a subtração. Tá? É mais ou menos isso que eu vou fazer aqui com o. Então, eu vou desagrupar, desagrupar, e vou fazer uma união. Eu vou aqui fazer uma subtração de um para o outro. Tá? Mas antes, eu vou pegar essa figura aqui, eu vou copiar. Tá? Já vou explicar por que eu estou copiando, mas eu vou copiar. Por quê? Quando eu faço a subtração, ele desaparece. Então, vou lá no caminho, diferença. Então, pronto, aqui eu já coloco o meu texto. Agora, e se eu quiser fazer a mesma coisa? O meu texto vai estar aqui de baixo, ou eu quero cortar esse de baixo também? Eu não sei ainda. Então, vamos supor, quando eu não sei, a melhor coisa é sempre fazer uma cópia de segurança. Tá? Mas se eu quiser cortar, eu venho lá no editar e eu vou usar um colar, mas é um colar diferente, chama-se colar no lugar. Ele vai colar exatamente onde estava quando ele foi copiado. Tá? E daí o que eu vou fazer? Vou selecionar a figura de baixo, objeto, não, minto, caminho, diferença. Então aí eu tenho os dois recortados aqui. Tá? Nesses dois trabalhos, eu usei várias coisas. Usei o conto para manter os ângulos, usei a barra de espaço para duplicar, usei a ferramenta girar, usei a ferramenta alinhar, agrupar, desagrupar, somar, subtrair, transformar em caminho também. Espero que isso daqui vocês vão aprendendo aos poucos, mas e também assim é bom lembrar que essa coisa que eu fiz aqui você faz no Illustrator também. Só que os caminhos para fazer isso são um pouco diferentes, tá? É, experimente ver, mexer um pouco, explorar para ver como que funciona esse material, tá? E eu acho que é isso. Até a próxima.